E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Rudá fugirá da cadeia e seguirá a Messia para tentar descobrir se o Molina ainda está vivo. O rapaz, ao conversar com Viola, fala: "Eu tenho que seguir a Messia. Ela tem o pendrive que pode provar a minha inocência." A chefe de cozinha dirá que aquilo é muito perigoso. Porém, o Caissara responde: "Eu não tenho escolha. Esse é o único modo de provar que não fui eu que atirei no Molina. Além do mais, eu ainda acredito que o Molina pode estar vivo. E se isso for verdade, a Messia deve saber onde ele está escondido." Rudá terá um plano genial para desmascarar Messia e Molina, mas para isso ele colocará a sua vida em risco em uma perseguição contra a polícia. Isso tudo acontecerá após a fuga do Rudá da cadeia. O Caissara ficará determinado a provar a sua inocência. Ele então irá até a casa de Messia. O rapaz ficará dentro do carro, observando e esperando a megera sair. E algumas horas depois, Messia sairá de casa e entrará no seu carro. O rapaz então aproveitará para entrar e tentar encontrar o pendrive, onde ela esconde o vídeo que mostra o Mavi atirando no Molina. No entanto, ele não terá tempo para procurar, já que Messia irá entrar logo em seguida. Rudá, sem perder tempo, se esconde e Messia receberá uma ligação e diz: "Espere, eu já estou chegando. Eu só tinha esquecido uma coisa em casa, mas já estou de saída." Rudá continua escutando, se perguntando com quem a megera estivesse falando. É então que Messia dirá: "Eu já disse para você se acalmar, Molina. Eu já estou chegando." E após falar aquilo, ela desliga e sai. Já Rudá fica em choque ao escutar aquilo e fala consigo mesmo: "Ela deve estar indo se encontrar com ele, mas eu tenho que ir atrás dela." Rudá volta para o carro e pede ao motorista para seguir o carro de Messia. O motorista de Uber, em alta velocidade, segue a vilã e fica na sua cola. Messia então irá parar o carro e sair. Rudá, sem perder tempo, também sai e começa a seguir a megera. Ele então, de longe, vê quando ela entra dentro de um iate. O rapaz, impaciente, decidirá entrar para descobrir se Molina realmente estava vivo. Rudá, então sozinho, fala consigo mesmo: "Se o Molina ainda estiver vivo, ele só pode estar dentro desse iate." O Caissara entrará no barco e toma um susto ao ver Molina ainda vivo e fala: "Então, era verdade? Você fingiu a tua morte por todos esses anos." Messia e Molina, ao ver o Caissara ali dentro, os dois arregalam os olhos e Molina grita: "Você? Mas o que você está fazendo aqui?" Messia, também surpresa com tudo aquilo, questiona: "Você não deveria estar preso, Rudá? Como você saiu da cadeia?" Rudá encara os dois e alerta: "Eu vim desmascarar vocês dois e mostrar para todo mundo que o Molina ainda está vivo." Molina, ao escutar aquilo, se apressa e, ao se aproximar de uma gaveta, ele pega sua arma e aponta para o Rudá. O Caissara se mostrará com medo e diz: "Vocês acham mesmo que eu ia dar esse mole de entrar aqui dentro sem antes ter chamado a polícia?" Messia perguntará ao rapaz o que ele está tentando dizer com aquilo.
E Rudá responde: antes de entrar aqui, eu já chamei os policiais e eles devem estar chegando a qualquer momento. Molina, ao escutar aquilo, ri e avisa: você é muito ingênuo, Rudá. Você acha que eu estaria aqui sem antes me certificar que ninguém iria se aproximar? Rudá, não gostando nada daquela história, ele pedirá uma explicação. E o vilão conta: acontece que eu já paguei muito bem as pessoas certas para que nenhum policial viesse até aqui. E eu te garanto que os policiais que você está esperando nunca irão chegar. Rudá se preocupa e Molina aponta a sua arma. Mas o Caiçara se apressa e escapa embaixo de uma chuva de tiros do vilão. No entanto, Rudá consegue pular no mar e mergulhar para longe. Molina, ao olhar pela janela, fala: eu tenho certeza que acertei pelo menos um tiro nele. Mas, mesmo assim, é melhor nós mandarmos a polícia seguir ele. Messia, preocupada, pergunta: e se ele for preso e acabar abrindo a boca e contar tudo o que viu aqui e revelar que você está vivo, Molina? O vilão, sem medo, responde: ninguém vai acreditar na palavra dele. Ele só vai parecer um louco que está tentando ser inocentado, dizendo que a pessoa na qual ele foi acusada de atirar ainda está vivo. Messia concorda e Molina faz uma ligação para uma pessoa misteriosa e diz: eu soube que vocês receberam uma denúncia para vir até o meu iate. O homem misterioso responde: realmente, mas eu consegui impedir que a polícia fosse mandada até o teu iate. Eu disse que queria pessoalmente ver o que estava acontecendo. E depois eu só precisei falar que não tinha nada de errado. Molina agradecerá e fala: você não se preocupe, que eu vou te recompensar muito bem depois. Mas agora eu quero que você intensifique a procura por aquele infeliz do Rudá. E se lembre que se ele não sobreviver a essa fuga, será ainda melhor. Já o Caiçara, ele conseguirá fugir para longe e se esconderá por algumas semanas na casa de Naum. 2 semanas depois, Iberê será surpreendido pelo irmão, que o ameaça e diz que precisa conversar com ele. Os dois então vão até a antiga casa de Moema, e Iberê, ao olhar para o irmão, fala: então era verdade? Você realmente fugiu da cadeia e, pelo que parece, deixou os cabelos crescer novamente. Rudá irá explicar que fez aquilo para não ser reconhecido e diz: eu fiquei escondido esse tempo todo, graças à ajuda do Naum, pensando em um modo de provar a minha inocência. Iberê se aproxima ainda mais e fala: eu acho difícil para você. Afinal de contas, você ainda está sendo acusado pela morte do Molina. Rudá olha para o irmão e explica: acontece que o Molina ainda está vivo. Eu vi ele e a Messia. Os dois estão juntos. Iberê fica em choque com aquilo e pergunta: você tem certeza do que você está falando? O Caiçara confirma, mas ao notar que o irmão não estava surpreso com aquela notícia, ele questiona: mas alguma coisa me diz que você não está surpreso com tudo isso, Iberê. Você até parece que já sabia. Iberê então dirá: acontece que eu escutei uma conversa do Mavi e a Luma, comentando que achavam que o Molina pudesse ainda estar vivo. E agora faz todo sentido. Então deve ser ele que está por trás da Messia. Rudá, ao escutar aquilo, diz: bem, isso não me importa. O que me importa é mostrar a todos
que ele ainda está vivo e provar a minha inocência. Mas para isso, eu vou precisar da tua ajuda. Iberê estranha e questiona. Como assim? E o que eu posso fazer para ajudar você em uma situação dessas? Se você viu ele vivo e sabe onde ele está, você só precisa ligar para a polícia e denunciar. Naum aparece naquele momento e ao se aproximar, ele explica. Não é assim tão simples. Acontece que o Molina pagou muito bem alguém para manter a polícia bem longe daquele local. Iberê fica pensativo e Rudá também fala. Nós passamos 2 semanas fazendo denúncias anônimas e pedindo para que alguém fosse até o local que o Molina estava escondido, mas ninguém foi até lá. Iberê, ao escutar aquilo, encara os dois e pergunta: eu ainda não entendi, mas em que eu posso ajudar? Se nem a polícia pode fazer alguma coisa contra o Molina, o que você acha que eu vou poder fazer? Rudá olha para o irmão e responde: eu pensei muito bem e tive uma ideia, um plano para fazer com que a polícia vá até o esconderijo do Molina. Iberê se aproxima ainda mais e pergunta: e de que plano você está falando? O que você está pensando em fazer? Naum toma a palavra e explica. Eu, inicialmente, também era contra essa ideia do Rudá, mas depois de pensar muito, esse é o único modo de provar que o teu irmão é inocente da morte do Molina. O braço direito de Mavi fica curioso e pergunta: então, me digam, de que plano vocês estão falando? Em que eu posso ajudar? Se tiver ao meu alcance, eu juro que farei o que for necessário para ajudar você a provar a inocência, Rudá. O Caissara agradece e fala: primeiro, eu preciso que você consiga uma moto para mim. E depois, você só terá que fazer uma denúncia no nome do Mavi, dizendo onde eu estou. Iberê ficará confuso e questiona: mas que conversa é essa, Rudá? Você quer que eu te entregue para a polícia? É isso mesmo? Naum olha para o rapaz e responde: eu sei que tudo isso pode parecer loucura, mas quando você escutar todo o plano do Rudá, você vai entender. Iberê então pede para que Rudá conte tudo de uma vez. E o Caissara explica: você vai falar para a polícia que eu estou tentando fugir em uma moto e vai avisar que o Mavi pediu que dessem prioridade total nessa perseguição. Eu sei que o Mavi paga a polícia para ter algumas regalias e nós vamos usar isso ao nosso favor. Iberê ainda sem entender o objetivo de Rudá. Ele pergunta: eu acho que entendi o que você quer, mas o que eu não sei ainda é como isso tudo vai ajudar você a provar que o Molina ainda está vivo. Naum se aproxima e explica os últimos detalhes. Iberê, ao escutar o resto do plano, ele arregala os olhos e avisa: vocês só podem ter perdido a cabeça. Isso que o Rudá quer fazer é muito perigoso. Ele vai colocar a vida dele em risco. Eu não posso ajudar em uma maluquice dessa. Rudá encara o irmão e pede: eu te imploro, Iberê, me ajude a provar a minha inocência. Eu sei que tudo isso parece loucura e muito perigoso. E também sei que eu estou colocando a minha vida em risco. Mas eu prefiro que seja assim do que passar o resto dos meus dias naquela cadeia, ou fugindo de um lado para o outro como se eu fosse um rato. Iberê, com medo do que pudesse acontecer, ele se nega e Rudá diz: eu tenho um filho. Sabia, Iberê? Você é tio. Eu não tenho intenção de passar o resto dos meus dias na cadeia
e deixar o meu filho aqui fora sem mim. Então, se essa é a minha única chance, eu vou tentar, com ou sem a tua ajuda. Naum também pede. Pensa bem, Iberê. Você também é pai e deve saber a dor que é estar longe do filho. É a pior coisa do mundo. Iberê, ao escutar aquilo, pensa bem e avisa que irá ajudar. Rudá agradece e Iberê fala: você pode pegar a minha moto que eu deixei do lado de fora, mas tome muito cuidado nesse teu plano. Rudá se aproxima e após pegar a chave da moto, ele responde: você não se preocupe, Iberê, que no final disso tudo, nós vamos comemorar juntos. Iberê olha para o irmão e alerta: pois então vá, que eu vou ligar para a polícia assim que você sair, e vou dizer que você está indo em direção do porto. Rudá agradece novamente e sai logo em seguida. E não muito tempo depois, Rudá na moto, ele fala consigo mesmo: hoje finalmente eu vou provar a minha inocência e desmascarar o Molina de uma vez por todas. Já na casa de Moema, Naum se aproxima de Iberê e avisa: eu acho que já está na hora. É melhor que você faça como Rudá te pediu e ligue para a polícia. Iberê, mesmo receoso, liga e em seguida ele olha para Naum e diz: pronto, agora nós só precisamos orar para que esse plano do Rudá funcione. Naum, ao escutar aquilo, fica ainda mais aflito e concorda com o rapaz. Enquanto isso, Rudá na estrada será barrado pela polícia, mas o rapaz irá acelerar ainda mais e passar pelos policiais. A polícia então começará a perseguir o Caissara, que ao ver os carros da polícia na sua cola, ele fala: o meu plano está funcionando. Os policiais estão me seguindo. O rapaz então acelera ainda mais e a polícia não desiste e continua a perseguição. Enquanto isso, Iberê, aflito, se aproxima de Naum e diz: a essa hora, os policiais já devem estar atrás do Rudá. Eu só espero que meu irmão consiga chegar ao seu objetivo antes de ser pego por eles. Naum, ao escutar aquilo, responde: vai dar tudo certo. Eu tenho fé que nada de ruim vai acontecer com Rudá e que o plano dele vai funcionar. E naquele momento, os policiais estarão se aproximando cada vez mais do Caissara, que tentará acelerar ainda mais. No entanto, ao perceber que a sua moto já estava no limite, ele fala consigo mesmo: eu tenho que resistir mais um pouco. Eu já estou quase no meu objetivo. Eu não posso desistir. Justamente agora, eu tenho que provar a minha inocência e mostrar que o Molina ainda está vivo. E enquanto isso, mais carros da polícia começarão a chegar, deixando a perseguição ainda mais perigosa e frenética. E após alguns quilômetros de estrada, Rudá chegará no seu objetivo e entrará dentro do iate de Molina. Os policiais chegarão logo em seguida, e um dos policiais, ao ver Rudá entrando, avisa para todos se prepararem para invadir o barco. Já Molina e Messia, dentro do iate, ao escutar os barulhos das sirenes da polícia, eles ficam sem entender nada. E Messia pergunta ao amante: mas o que será que está acontecendo lá fora? Porque todos aqueles policiais estão na frente do barco. Molina olha pela janela e ao ver vários policiais do lado de fora, imediatamente ele liga para o seu contato. E após explicar tudo, ele pergunta: eu posso saber
O que esse bando de policiais estão fazendo na frente do meu iate? Nós tínhamos um acordo. O homem misterioso diz não estar sabendo de nenhuma operação naquele local e pede alguns minutos para tentar descobrir o que estivesse acontecendo. O chefe da operação receberá uma ligação e conta tudo em detalhes do que aconteceu. E em seguida, o homem misterioso ligará novamente para a Molina e avisa: eu acabei de falar com o chefe da operação, dos policiais que estão na frente do teu barco, e aparentemente eles não foram até aí por você. Eles acabaram chegando até o teu iate em uma perseguição ao Rudá, que é o que parece entrou dentro do teu iate, e por isso os policiais pretendem invadir o teu barco. Molina, ao escutar aquilo, fica furioso e fala: então, foi tudo plano daquele rato. Ele atraiu a polícia até aqui. Mas agora, você tem que avisar aos teus homens para ir embora daqui da frente, que do resto eu cuido. O homem misterioso avisa que isso será impossível, e Molina fala que está disposto a pagar o que for necessário. O homem misterioso então explica: o problema é que eu não tenho nenhuma autoridade sobre o batalhão que está na frente do teu iate. Como se tratava de uma perseguição, foi mandado o batalhão que estava mais próximo. E ao que parece, o Rudá fez questão de vir de longe para trazer um outro batalhão que não tivesse nenhuma relação com nós aqui de Angra. Molina, preocupado, pede: pois liga para o chefe dessa operação e ofereça o que for necessário para que ele não entre. O homem responde: impossível. Esse cara é incorruptível. Ele nunca iria aceitar uma coisa dessa. Molina, furioso, desliga a ligação e grita: saia, seu rato. Eu sei que você entrou aqui. Rudá aparece e fala: a tua casa caiu. Agora você não vai conseguir escapar. Molina, com sangue nos olhos, diz: você se acha muito esperto, não é mesmo? Eu deveria acabar com você, aqui e agora. Rudá se aproxima ainda mais e responde: mas você não irá fazer isso. Senão, você só conseguirá aumentar ainda mais a tua pena. Essia tenta acalmar o amante. E logo em seguida, o chefe da operação dá ordem a seus homens para invadir o iate. Os policiais então entrarão no barco, mas antes de prender o Rudá, o Caissara grita: esperem, aquele homem ali é o Ramiro Molina. Ele ainda está vivo. O policial olha para o rapaz e questiona: do que você está falando? Quem é esse tal de Ramiro Molina? Já uma outra policial comenta: eu conheço esse homem. Ele era um grande empresário, o Molina, que supostamente tinha morrido há alguns anos atrás. Inclusive, esse rapaz foi preso por esse crime. O policial, ao escutar aquilo, leva Molina preso e avisa a Rudá: eu também vou ter que levar você para a delegacia. Afinal de contas, você ainda é um fugitivo. Molina é condenado e Rudá é inocentado do seu crime. O rapaz será solto e se reencontrará com Viola, a quem ele pedirá em casamento uma outra vez. Michelle irá decidir contar toda a verdade para Cristiano sobre a sua relação com Daniel. E o ex-presidiário ficará completamente arrasado. A moça se aproxima do ex-noivo e fala: eu sinto muito, Chris. Eu juro que não queria que você descobrisse dessa forma. Mas você precisa saber de toda a verdade. Cristiano se aproxima de sua amada e pergunta: de qual verdade você está falando? Michelle tentará se explicar e diz: eu e o Daniel
Nós dois tivemos um caso enquanto você estava preso. Eu sinto muito por isso. Cristiano ficará furioso e grita. Quer dizer que a tua irmã disse a verdade. Você é igualzinha a ela. Você não presta, Michelle. A moça, ao escutar aquilo, questionará. Mas, como assim? A minha irmã falou alguma coisa para você? O rapaz, então, irá explicar que se encontrou com Isis e ela já tinha contado para ele toda a verdade. Mas ele não tinha acreditado nela. A moça o encara e pede. Eu sinto muito. Eu peço que você me perdoe. Eu resolvi contar tudo para você agora. Porque eu não acho que seja justo que você continue sem saber a verdade. Cristiano pensa um pouco e responde. Quer saber de uma coisa, Michelle? Eu não vou mentir. Eu realmente estou com muita raiva. Mas, se essa é a tua vontade, eu só tenho que respeitar. E não se preocupe, que eu vou pegar as minhas coisas agora mesmo e vou embora dessa casa. Michelle, com pena do ex-namorado, pergunta. Mas, para onde você vai? Cristiano encara a moça e fala. Eu irei passar alguns dias na casa do Gael. Pelo menos até encontrar uma outra casa. Michelle olha para o ex-namorado e pede novamente desculpa. Mas Cristiano sai sem responder uma palavra que seja. E não muito tempo depois, Daniel chegará na casa e ao saber de tudo o que tinha acontecido, ele ficará feliz. A moça dirá, no entanto, que está se sentindo suja e culpada. Mas o engenheiro a consola e fala. Você não percebe que agora nós dois podemos viver o nosso amor sem culpa? Michelle se aproxima dele e responde. Acontece que eu sinto que eu fiz um mal muito grande ao Chris. Ele não merecia tudo isso. Daniel a encara e diz. Eu sei que agora pode parecer que você fez uma coisa errada, mas ele vai acabar entendendo. Será melhor para todo mundo assim. Você não podia continuar com uma pessoa que não amava. E nem seria justo para ele ficar ao lado de uma mulher que ama outro homem. E Shelley, ao escutar aquilo, a avisa. Isso que você está falando só me faz sentir ainda mais culpada. E após falar aquilo, a moça entrará em direção do seu quarto. E o engenheiro, sozinho, fala consigo mesmo. Agora, finalmente a Michelle será somente minha. Daniel então pega o telefone e faz uma ligação para comprar 2 passagens aéreas para fora do país. Enquanto isso, Cristiano, ao se encontrar com Gael, pedirá para o amigo para passar alguns dias com ele e explicará tudo o que aconteceu. O gerente do restaurante não pensará 2 vezes e responde. Mas, é claro, você pode ficar o tempo que for preciso no meu apartamento. Já no dia seguinte, algo surpreendente irá acontecer. Berta chamará Fátima e diz: eu preciso que você cancele todos os meus contratos que eu tenho com Daniel e procure um outro engenheiro. Eu não quero esse homem nunca mais trabalhando em nada que é meu. Fátima estranha e pergunta o porquê. É então que a empresária revela. Eu acabei de descobrir que ele é um homem muito perigoso e que ele não é viúvo apenas de uma mulher,
mas já é a 5ª vez que ele se torna viúvo. Fátima, sem entender, questiona. Mas o que o fato dele ser viúvo tem a ver com ele ser perigoso? O que foi que a senhora descobriu? Berta se aproxima ainda mais e responde: na verdade, não existe nenhuma prova contra ele. Até porque, seja lá o que ele fez com essas mulheres, ele sempre fez fora do país. Fátima, ainda mais curiosa, pergunta o que ele tinha feito. E Berta explica: de acordo com o que eu fiquei sabendo, todas essas ex-mulheres morreram de modo muito suspeito depois de uma viagem com o Daniel. E de todas essas viagens, ele sempre voltava sozinho. E não foram apenas as suas ex-mulheres, mas até mesmo as suas ex-namoradas. Fátima fica horrorizada ao saber de tudo aquilo e pergunta: o que será que acontece nessas viagens? Eu devo admitir que nunca pensei que o Daniel fosse capaz de fazer tamanha maldade. A empresária a encara e fala: eu também, mas é para você ver como as aparências enganam. Então fique bem longe desse homem. Fátima, ao escutar aquilo, avisa: pois eu vou providenciar agora mesmo a quebra de todos os contratos que a senhora tem com ele. E após falar aquilo, ela sai. Enquanto isso, Daniel se aproximará de Michelle e após perguntar se a moça já estava melhor, ele diz: eu pensei que seria uma boa ideia para nós dois sairmos um pouco do país e irmos tirar férias. O que você acha? Michelle olha para o engenheiro e responde: eu não sei, Daniel. Eu não estou muito bem e, sinceramente, não tenho sequer vontade de sair de casa. Daniel insiste e fala: eu acho que vai ser bom para você. Assim você esquece um pouco dos teus problemas. E eu te garanto que você voltará uma nova pessoa. Michelle pensa um pouco e decide aceitar. Daniel então avisa que cuidará de todos os detalhes. E Michelle pergunta para qual país eles irão. O engenheiro, no entanto, se nega a responder e diz: você não se preocupe, que será uma surpresa. Só deixe que eu cuido de tudo. A garota concorda e sai logo em seguida. Já Daniel, sozinho, fará mais uma ligação e diz: você já pode preparar tudo e faça do mesmo modo de sempre. Eu tenho certeza que essa será a última vez. A Michelle, com certeza, é a mulher certa. Ela não será mais uma decepção. Até porque eu não aguento mais ter tantas perdas na minha vida. E após falar aquilo, Daniel desliga e começa os preparativos para a viagem. Já momentos depois, Gael e Fátima se encontrarão e os dois irão conversar. O gerente do restaurante contará sobre Cristiano e o fato do rapaz estar em sua casa. Ele irá explicar toda a situação do amigo. E Fátima, após escutar toda aquela história, ela regala os olhos e diz: você tem que falar para o Cristiano tirar Michelle o quanto antes da casa do Daniel. Gael, ao escutar aquilo, estranha e questiona: mas do que você está falando, Fátima? Fátima avisa que eles não têm tempo a perder e pede para ir falar com o Cristiano. Os dois então saem e vão até o apartamento de Gael. Cristiano, ao ver os dois entrando,
Ele se aproxima e avisa: vocês não se preocupem, que eu já estava de saída e vou deixar vocês dois a sós. Gael o impede e diz: para dizer a verdade, nós viemos aqui porque a Fátima precisava falar com você. Cristiano acha aquilo estranho e pergunta: comigo? Mas do que se trata? Fátima se aproxima ainda mais e responde: a Michelle está correndo um grande perigo e você tem que fazer alguma coisa. Cristiano estranha e questiona: de que tipo de perigo você está falando? Fátima então irá explicar tudo o que ela descobriu sobre o Daniel. E Gael e Cristiano, ao escutarem toda aquela história, os dois ficam em choque. Cristiano encara Fátima e pergunta: mas se isso tudo é verdade, como Daniel ainda está livre? Fátima olha para o rapaz e responde: ao que parece, nunca ninguém encontrou nenhuma prova contra ele. Ele sempre fez tudo fora do país. Cristiano fica ainda mais horrorizado e diz: mas se isso é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que alertar a Michelle. Gael o impede e alerta: tenha calma, Cristiano. Você tem que pensar bem como irá explicar tudo isso para ela. Senão a Michelle vai pensar que você está inventando essa história. Cristiano pensa um pouco e fala: bem, eu acho que eu sei o que eu posso fazer. Eu me lembro que um dia eu estava no porão ajeitando algumas coisas e encontrei uma caixa do Daniel. Ela estava trancada, mas eu me lembro perfeitamente que o Daniel quase surta quando me viu com essa caixa nas mãos. Fátima, ao escutar, pergunta: você acha que o Daniel pode ter guardado alguma coisa dentro dessa caixa? Gael olha para os dois e avisa: isso faz sentido. Se o Daniel for realmente algum tipo de maníaco, ele com certeza guarda alguma coisa para se lembrar de suas vítimas. Deve ter alguma prova dentro dessa caixa. Cristiano o encara e responde: eu também acho a mesma coisa. E é por isso que eu preciso ir até a casa do Daniel e olhar o que tem nessa caixa. Gael então pede para o rapaz se apressar e se oferece para ir junto dele. Mas Cristiano o impede e diz: eu acho melhor ir sozinho. Eu não quero que o Daniel suspeite de alguma coisa. E logo em seguida, o ex-presidiário sai. E não muito tempo depois, Cristiano chegará na casa do engenheiro. E ao entrar, ele dará de cara com Michelle e pergunta: cadê o Daniel? Ele por acaso está aqui? A moça diz que não e questiona: o que você está fazendo aqui, Cristiano? Aconteceu alguma coisa? O ex-presidiário confirma e responde: aconteceu sim. Eu descobri algo sobre o Daniel. E você precisa sair dessa casa agora. Michelle pensa que Cristiano estará falando tudo aquilo apenas para jogar ela contra o engenheiro. E fala: eu não sei o que você está querendo dizendo essas coisas, mas eu peço que você saia daqui agora. Eu já pedi desculpa por tudo o que aconteceu, mas eu e Daniel iremos viajar. Eu acho que isso vai ser melhor para todo mundo. Cristiano, ao escutar aquilo, alerta: você não pode viajar com o Daniel. Ele não é quem você pensa. Michelle acha estranho o comportamento do ex-namorado e pede uma explicação. Cristiano então irá contar
tudo o que a Fátima descobriu sobre o Daniel. Mas a moça, ao escutar aquilo, se recusa em acreditar. O rapaz se aproxima e fala: eu vi que o Daniel guarda uma caixa no porão e eu tenho certeza que lá dentro tem a prova de tudo. Michele se recusará em acreditar e manda o Cristiano embora uma outra vez. O rapaz, no entanto, insiste e mesmo sem a permissão de Michele, ele vai até o porão. A moça, ainda nervosa, fala consigo mesma: isso só pode ser mentira. O Daniel nunca seria capaz de fazer as coisas horríveis que o Cristiano acabou de me contar. E naquele mesmo instante, o engenheiro chegará em casa. E ao escutar o que Michele tinha falado, ele pergunta: e o que o Cristiano falou sobre mim? Eu posso saber? A moça fica nervosa e não sabe o que responder. Já Cristiano, ao sair do porão, ele não nota que Daniel estava ali e fala: eu encontrei e consegui abrir a caixa do Daniel. O engenheiro, ao perceber que Cristiano estava com a sua caixa nas mãos, ele grita: solte isso e não se atreva a abrir. Michele fica desconfiada e pergunta: mas, afinal de contas, o que é que tem dentro dessa caixa, Daniel, de tão importante para você ficar tão nervoso? O engenheiro pensa rápido e responde: são apenas as minhas coisas pessoais. Eu não quero que ninguém veja. Já Cristiano, ao escutar aquilo, grita: isso é mentira. Aqui dentro, na verdade, tem o nome de todas as vítimas dele, junto das fotos delas. Inclusive, aqui também tem escrito o local e como ele se livrou de cada uma delas. Daniel negará tudo e Michele, ao olhar o conteúdo da caixa, ela diz: não adianta mentir, Daniel. Eu estou vendo com meus próprios olhos. Você é um monstro. Como você pôde fazer isso? E eu seria a próxima, não é mesmo? O engenheiro, sem ter como negar, ele responde: eu nunca faria isso com você. Todas essas mulheres não eram certas para mim. Mas você, Michele, eu tenho certeza que era a mulher certa dessa vez. Michele ficará horrorizada e Cristiano, ao escutar as sirenes da polícia, avisa: você é um louco, mas acabou para você. Eu já chamei a polícia e você vai pra cadeia, que é o teu lugar. Daniel será preso e Michele, após descobrir toda a verdade, ela pedirá ainda mais desculpa a Cristiano e pergunta se o rapaz estaria disposto a voltar e recomeçar o noivado com ela. O rapaz a encara e responde: eu te perdoo, Michele, e acho que depois de tudo o que nós dois passamos, nós podemos tentar novamente e ver o que acontece. Agora deixe um coração se vocês acham que o Cristiano fez a coisa certa em perdoar a Michele, ou deixe um coração partido se ela não merecia o perdão dele. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.